E a guerra na Ucrânia completa um ano nesta sexta-feira e o Brasil segue com sua posição de neutralidade em relação ao conflito. A ideia do governo de ser intermediador de um plano de paz causa descontentamentos entre americanos, europeus e ucranianos. O Brasil tem boa relação política e comercial com Estados Unidos e União Europeia, mas ao mesmo tempo tem a Rússia como uma parceira importante dentro do BRICS. Zé. Olha, por aqui aliados do presidente Lula estão comemorando. O Itamaraty já fala sobre a ação de Lula para levar a paz entre Rússia e Ucrânia. Não é bem isso não, viu? A aprovação na última Assembleia da ONU sobre a tentativa de levar a paz é uma coisa, mas daí a dizer que foi uma iniciativa do governo brasileiro agora é um exagero sem tamanho. Primeiro, porque eu não vejo possibilidade de interrupção da guerra agora, né? Na melhor das hipóteses, e toma a palavra do Zelensky, vai até o final do ano. Isso não é porque eu quero, mas analisando exatamente o que está acontecendo. A Rússia, ela não tem a possibilidade nem a pretensão de dar por entregue ou dizer que foi derrotado. Se abandonar a região que os Zelensky não querem entregar, que é uma região importante da Ucrânia. Então, o que vai acontecer? É um prolongamento, né? Agora, outros países entraram com mais equipamentos, inclusive com tanques. A novidade é que os blindados brasileiros não devem ir para a guerra, não vão para a Ucrânia, porque o governo brasileiro não permitiu a venda de munição, né? E aí os blindados brasileiros ficaram fora. Mas assim, é uma guerra que deve continuar, mas o que eu queria dizer é que já estão aqui comemorando, dizendo que o presidente Lula chegou e que falou sobre aquela história de os dois devem sentar numa mesa, tomar uma cerveja, uma coisa completamente fora da realidade. Essa guerra, ela é considerada uma das maiores aí depois da Segunda Guerra Mundial, e tem ali características do início da Primeira Guerra Mundial, que começou exatamente assim. E ela é danosa, toda guerra é muito cara, né? Diz o livro lá, o Arte da Guerra, que a guerra é uma situação tão complexa que para decretar o rei ou o responsável tem que pensar 300 vezes, né? Ela encareceu o mundo, provocou uma inflação mundial, provocou desabastecimento, encarecimento de produtos alimentícios, né? O mundo inteiro torce pelo fim da guerra, mas a gente vê sinais de que a intenção da ONU não é exatamente o que deve acontecer, ou seja, o final da guerra que todos nós queremos. Antes do seu comentário, Koba, mais uma informação, já que o Zé citou, a gente confirma aqui, olha só, segundo a revista Veja, o Escritório Governamental de Controle de Exportação da Alemanha anunciou um embargo à exportação de 28 veículos blindados Guarani do Brasil para as Filipinas. O Guarani é produzido na fábrica da Iveco, em Sete Lagoas, mas tem sistemas e peças de origem alemã que estão sujeitas ao controle de exportação do país europeu. Segundo a revista, uma fonte não identificada do Ministério da Defesa diz que a medida é uma retaliação da Alemanha pelo fato de o governo Lula se recusar a fornecer munições e equipamentos militares à Ucrânia para a guerra contra a Rússia. Inclusive, hoje o presidente da Ucrânia até fez uma cobrança, né? Até talvez insatisfeito com essa postura do Brasil, convidou o Lula a visitar a Ucrânia, né? Koba disse que quer uma conversa, ele usou essa expressão, olho no olho com Lula, convidou Lula a ir até a Ucrânia. O que acha do posicionamento do Brasil e desse um ano de guerra? Eu acho que isso é fruto, primeiro, do Brasil sair do local em que estava, que era de ficar longe dessa discussão. O presidente Lula começa a falar, começa a entrar em evidência, começa a aparecer. Ele vai para os Estados Unidos e fala sobre a guerra. Ele vai para a China agora, vai falar sobre a guerra. Agora ele começa a mandar carta, começa a fazer declarações querendo o fim da guerra, como se o Brasil fosse relevantíssimo para encerrar a guerra. O Putin vai ouvir o presidente Lula e já que o Lula pediu, vou parar a guerra. O Zelensky no próximo conclave de Papa, quando esse aqui morrer, ele vai querer votar também. Então, escreve o que eu tô falando. Assim, a postura do governo anterior em relação a isso foi muito mais acertada para o povo brasileiro, é claro, né? O presidente Jair Bolsonaro ficou ausente, não deu declaração nenhuma, ficou aqui distante dessa discussão, justamente para não ser provocado, como agora, diante do aparecimento público do Brasil nesse debate. Agora a gente vai ver esse tipo de provocação e até de sanção, né?
O que a gente precisa refletir a respeito dessa guerra essa guerra começou há um ano ou a invasão começou há um ano? Porque essa guerra já existe há muito tempo. Aliás, quando a gente teve há um ano atrás o início das invasões russas no território ucraniano, alguns analistas diziam que isso ia durar muito tempo porque a Rússia tinha muito mais material bélico do que a Ucrânia, então eles iriam ganhar a guerra muito rapidamente, invadir, tomar tudo. Essa previsão não se confirmou porque a Ucrânia teve apoio da OTAN menos do que queria, é claro, e dos Estados Unidos com materiais, com força, muito menos do que queria, mas teve um apoio maior do que se previa. Por outro lado, diante dessa invasiva russa ao território ucraniano, muitas pessoas acreditavam que as sanções dos estados aplicados ao governo russo faria com que a guerra cessasse, porque a Rússia não ia ter condições de sobreviver isoladamente do mundo, sem as suas exportações, importações, relações diplomáticas, e que as sanções resolveriam essa questão, então a Rússia iria dar um passo atrás, porque eles não teriam autossuficiência para se manterem atacando a Ucrânia. E a gente já vai para mais de um ano. E eles tiveram essa autossuficiência por um esquema, na verdade, por um jeitinho que foi dado, que eles não vendem para todos os países, eles interrompem o fornecimento de gás para a Alemanha, por exemplo, mas eles mandam material para a China, por exemplo, e para a Índia, e aí a China revende, e a Índia revende, e isso alimenta por tabela, né, a economia russa, e o material não vai se perdendo. Então a gente vê que as coisas continuam em razão das alianças, mas alianças que prejudicam esses países que se aliançam, porque se a China continuar por muito tempo e aumentar a sua relação com a Rússia, já essas sanções vão chegar nela também. Se os Estados Unidos e a OTAN começar a fornecer material bélico não só para se defender, mas para passar a atacar a Ucrânia, a Rússia, algumas sanções vão chegar também a esses estados, né, a esses países. E o Brasil agora, querendo dar pitaco nisso aí, vai ser chamado a participar de um lado e de outro. O que é péssimo, porque o Brasil tem relação com a China e com os Estados Unidos, por exemplo. Aliás, o presidente Lula foi para os Estados Unidos e está indo para a China. São os dois países agora mais próximos de viagem do presidente da República. Então, o que a gente espera do governo brasileiro é uma posição de isenção em relação à guerra. É claro que todo mundo quer que a guerra acabe. É uma questão humanitária. A invasão russa, ela atinge não quartéis, não militares, ela atinge hospitais, ela tem ceifado vidas de crianças, de idosos, de civis. A gente tem regramentos internacionais, tratados de toda a ordem que prevêem que as guerras, elas têm que seguir alguns critérios. É guerra, mas não é bagunçado. Tem que apontar a sua arma para quem tem uma arma de volta. Não é para o inocente, para alguém que não está nem sabendo do que se trata essa guerra. O cidadão ucraniano impactado, morto, ele não sabe nem do que se trata esse negócio de OTAN, de Rússia. Tem criança que não sabe nem o que é país, tem criança que não chegou nem na fase de alfabetização, tem bebês, tem pessoas que não merecem ser impactadas por essa discussão estatal, essa discussão diplomática. A gente quer, claro, que a guerra acabe, mas a gente não pode aumentar a guerra entrando nessa discussão. Uns mais 1 minuto e meio para ver. Eu fiz um esquema interessante para todo mundo entender o que é essa guerra. É sério, eu me esforcei muito, porque eu vejo muita gente falar assim, falo de guerra da Ucrânia, eu não entendo nada. Eu sei que está tendo uma guerra, isso é grave. Eu explico da seguinte maneira, vamos pensar num caso de família. Tem uma mulher chamada Rússia que tem uma filha chamada Ucrânia. A Rússia, ela tem uma mãe, que é a avó, né, da Ucrânia, que se chama Crimeia. O que aconteceu? A avó, a Crimeia, ela sustenta a mãe e a filha. Ela sustenta a Rússia, a filha dela, e a neta, que é a Ucrânia. A Ucrânia, ela começa a namorar o europeu. E a Rússia não gosta desse namoro da Ucrânia com o europeu, porque, além do fato dela ser sustentada pela mesma Crimeia que ela, o europeu, ele é sócio do maior inimigo da mãe dela, que é a América. Então esse namoro é proibido. A velha Crimeia sustenta a Rússia e a Ucrânia.
Os dois ficam brigando pelo proveito que a Crimeia, que é a avó da Ucrânia, mãe da Rússia, gera. E, ao mesmo tempo, a Ucrânia quer namorar o sócio do inimigo da mãe. O inimigo da mãe é a América e o sócio é a Europa. Não há resolução enquanto alguém não ceder. Porque a Ucrânia não vai conseguir ter uma relação com a mãe, Rússia, namorando a Europa, ao mesmo tempo que ela é sustentada pela véia Crimeia. É uma coisa ou outra. Então, a resolução é difícil, é dificílima. Não tem uma solução fácil. Aí o que aconteceu nesse cenário, que já não dá para ver uma definição, entenderam? Crimeia é a avó rica, que é a velha mãe da Rússia, que é a mãe da Ucrânia. As duas são sustentadas pela Crimeia, as duas ficam concorrendo para ver quem vai tirar o proveito da Crimeia, mas a Ucrânia quer namorar o sócio do inimigo da mãe. Aí chega o amigo bêbado do namorado da Ucrânia, né, que também é amigão de todo mundo, aquele cara que é amigo do Colinho da Páscoa, do Papai Noel, é amigo da América, do europeu, ele é amigo de todo mundo. Aí ele quer resolver a coisa. E aquele amigo que não sabe lidar com a questão de fato, porque ele não tem noção da profundidade das coisas, ele faz com que o sócio do namorado, da filha, o sócio que é inimigo da mãe, que é inimigo da mãe da filha que namora o europeu, ele tome o lado e o outro, que é um outro grande player nesse teatro, tome o outro lado. Então ele acaba cravando esse conflito. E é o que está acontecendo. Não há uma resposta fácil. A resposta mais fácil é que a Ucrânia ceda. Mas a Ucrânia não parece querer ceder. E uma mãe, quando está em guerra, ninguém segura. E esta mãe é a Rússia.